Um movimento escolar cristão que depois tornou-se essa grande instituição conhecida no Brasil inteiro e fora até dele, como Mackenzie. Era uma escola que abrigava meninos e meninas, era uma escola que não fazia distinção de etnia, abrigava pessoas perseguidas ou filhos de pessoas que eram de certa forma perseguidos nas escolas do governo, porque tinham ideias, posições contrárias. Porque faz mal. Causa doenças que são prejudiciais à saúde. E vocês vão achar as respostas das outras questões. E no tempo do Império, os filhos de abolicionistas, os negros, meninas também, não podiam frequentar a escola. E os presbiterianos, os evangélicos, vieram com outra noção de igualdade. E o Colégio Presbiteriano 15 de Novembro justamente foi quem deu o primeiro passo para que pudesse existir essa integração entre homens e mulheres na mesma sala. Pensando na dimensão social, isso traz um avanço enorme, né? Além de ser um grande desafio para os professores da época, mostra também a questão do avanço na qualidade do ensino, a importância do relacionamento, das interações interpessoais, para que haja realmente um desenvolvimento, né, como já foi dito, do homem em suas diversas dimensões, especificamente a questão social. Essa questão desse dia na semana, para ficar com a família, eu acho que era bem pertinente ao internato, porque eles introduziram o sistema de internato. Talvez é sábado ou um dia da semana livre para convivência familiar, era uma coisa muito atada à psicologia, muito interessante, porque são pré-adolescentes, eram pré-adolescentes, adolescentes, em transformação, em mudança física, em mudança psicológica, né? Glandular até, e então eles precisavam de uma convivência maior com os pais. Então esse dia, acredito eu, que tenha sido reservado para que os pais pudessem conversar mais intimamente com seus filhos, conviver com eles, saber das dificuldades e do que estava acontecendo com eles. A religião não era assim forçada para nenhum aluno, para nenhum pai. E os pais conviviam aqui dentro, assistiam às festas, às programações, aos cultos. E eles viram desde cedo a intenção dos missionários, que era servir sem forçar a pessoa a nada. Então eu acredito que talvez isso aqui, eles respeitassem bem as pessoas, respeitassem a cor, a posição social, porque eles tinham Cristo no coração. Por ocasião do lançamento da pedra memorial deste edifício, mostrei claramente a posição moral que toma o Instituto de São Paulo, dizendo: quaisquer que sejam as convicções religiosas das pessoas que honram este ato com sua presença, não haverá quem desconheça o papel importante que o cristianismo tem representado na humanidade, arrancando-a da barbárie e propelindo-a para a paz e para a civilização. E não hesitamos em arredar dele qualquer que julgue que sua ciência lhe dá direito de negar a ciência de Deus, tal qual nola ensinam Jesus Cristo e seus apóstolos.
Os imigrantes alemães que se mudaram para Alto Jequitibá entraram em contato com o reverendo John Kyle, que era o pastor presbiteriano em Nova Friburgo. Este lhes deu uma assistência inicial por algum tempo e então convidou Matatias Gomes dos Santos para assumir aquele campo. Através do trabalho do reverendo Matatias é que se deu a organização da igreja, que aconteceu no dia 9 de março de 1902. O crescimento do presbiterianismo na região, ele de fato aconteceu no pastorado do reverendo Aníbal Nora. Foi na época do reverendo Aníbal Nora que a igreja se expandiu para o norte do estado do Rio de Janeiro, para o Espírito Santo, né? E cresceu de maneira bastante significativa nessa região. O colégio se desenvolveu muito no pastorado do reverendo Cícero Siqueira. O colégio evangélico começou com a dona Constância Nora, que é a esposa do reverendo Aníbal Nora, inicialmente para alfabetizar as crianças, e dali a gente teve o pontapé inicial para a criação do colégio evangélico. A filha mais velha já completou os 100 anos, né, que é a Igreja Presbiteriana de Manhuaçu. As pessoas também que aceitavam, né, os novos convertidos, eles se tornavam em verdadeiros proclamadores dessa mensagem, né? Eles ficavam tão maravilhados com as transformações que o Evangelho realmente produzia nas suas vidas, que eles saíam divulgando esse Evangelho. E lá, por exemplo, em Governador Valadares, né, Deus usou um homem, um leigo, chamado Eusébio Cabral. Esse homem era muito rico, ele tinha fazendas aqui no Espírito Santo, vendeu e foi lá para o Rio Doce. E ele comprou muita Bíblia e começou a distribuir Bíblia. Ele não sabia pregar, ele não conhecia muito o conteúdo da Bíblia, mas ele era apaixonado pela palavra de Deus. Ele se converteu lá no Rio de Janeiro, na Catedral Presbiteriana, ouvindo o reverendo Álvaro Reis. Né? Então ele foi para Valadares e ele usou a Bíblia e distribuiu a Bíblia. E quando o reverendo Aníbal Nora foi lá pela primeira vez, o primeiro pastor chegou lá em Governador Valadares, já haviam cerca de 40 convertidos por causa da palavra de Deus. E lá se foi a procissão. Primeiro, invadiram a casa de Pedro Eusébio e nada encontraram. Frustrados e ainda mais enfurecidos, partiram em passeata para o templo, no alto da cidade. Em 1905, o reverendo Constâncio Homero Menha, ele veio residir em Calçado. Ele morava em Niterói.